Olá para você! Está começando o Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Ei, minha gente, o tema de hoje está maravilhoso. Pertencimento, ancestralidade, vinho e cozinha afetiva. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito prazer duas mulheres inteligentes, competentes e inspiradoras. Aqui comigo, Marlene da Conceição, filha de Tonha Preta e mãe de Jéssica Conceição. Nasceu em Maragogipe, no Recôncavo Baiano, carregando consigo a força da ancestralidade e o sabor da cozinha afetiva. Formada como técnica de enfermagem, encontrou no empreendedorismo e na culinária o verdadeiro caminho. Antes do Tonha Preta, já havia comandado outro empreendimento e desde então vem se aprimorando e se fortalecendo como uma mulher de negócios. Muito bem-vinda, que eu vou chamar carinhosamente de Dona Marlene, que eu sei que é como te chamam. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Esse programa vai ser incrível. Completando o nosso time aqui hoje, ela, Carol Souza, é sommelier, jornalista e colunista da revista Muito Gourmet, consultora de vinhos e uma das vozes que impulsionam a cena enogastronômica de Salvador. Fundadora do Terroir Bar de Vinhos, espaço que marcou a cidade ao difundir a cultura do vinho com afeto, diversidade, acolhimento e formação de comunidade. Hoje assina consultorias para restaurantes, desenvolve cartas de vinho e conduz aulas, degustações corporativas e treinamentos que aproximam o público desse universo de forma acessível e contemporânea. Muito bem-vinda, Carol. Obrigada, é uma alegria estar aqui hoje com outras mulheres, podendo falar, né, da cultura, podendo falar um pouco da minha trajetória, e é um grande prazer. Eu já eu estava estudando para esse tema, gente, fiquei assim encantadíssima com a história de vocês duas e eu tenho certeza que vai ser um programa riquíssimo, que muita gente vai se identificar e se inspirar. Gente, olha só, o rico legado da cultura afro-brasileira na culinária inclui o uso de ingredientes como o azeite de dendê, pimenta malagueta, quiabo, feijão preto e pratos como acarajé, vatapá, feijoada e munguzá. Essa influência não se limita à gastronomia, mas também abrange saberes ancestrais, práticas culturais, religiosidade e a construção da identidade negra. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, para vocês relaxarem, eu queria saber como é que vocês enxergam. Eu vou começar com você, Carol. Essa questão da culinária, você acredita que ela é uma ferramenta potente nessa transmissão aí de saberes, nessa quebra de racismo e nessa manutenção da cultura negra? Com certeza, sem dúvida alguma. Eu acredito que a gastronomia é um dos pilares da cultura de qualquer país, de qualquer cidade. E a cultura de Salvador, ela é muito rica. A cultura gastronômica de Salvador é muito rica. Tá aqui hoje falando de cultura, falando de gastronomia, né? É algo assim que é muito profundo, é muito impactante, né? E vinho também está no meio disso, porque a ideia, pelo menos a minha ideia de trazer vinho e gastronomia é trazer o vinho para a nossa mesa, para os nossos momentos também, que a gente acha que Salvador não combina com vinho, né? Ah, eu acho que combina super. Inclusive, aí a gente falando de memórias, tá? Eu lembro que nosso primeiro contato com o vinho, né, assim, no meu seio familiar, era na Sexta-feira Santa. Onde na época lá antiga, não sei se vocês viviam também isso, a gente tinha a mesa de meu avô, né, que ele conduzia com os adultos, e tinha as crianças que comiam sentadas na bacia, e o vinho nosso era vinho dissolvido com água e açúcar. Sim. Mas todos na Sexta-feira Santa tomavam o vinho representando o corpo de Cristo. Dona Marlene, como é que era essa sua infância e a relação com a culinária? Como é que a culinária entrou na sua vida? A culinária entrou na minha vida através de minha mãe, Antônia da Conceição, conhecida como Tonha Preta, né? Porque sempre ela gostou de cozinhar e fazia moqueca. Ave Maria, falar, chega... Eu tô aqui já com água na boca, assim, ó. Fazia moqueca. Fale mais sobre.
Fazia as moquecas, feijoada, e ela sempre teve aquele cuidado de fazer as moquecas. E ela trazia isso do ensinamento também da mãe dela? Também da mãe dela, trouxe ensinamento. Além dela, era da marisqueira, quando ela ia para o mangue, que às vezes ela ia até 2 vezes no dia para poder sustentar 12 filhos, que ela era mãe solo. E quando ela chegava, sempre fazia aquela moqueca com leite de coco, com coentro, né, que naquela era coentro da Índia, aqueles coentro largo. E o sabor era maravilhoso. Então, eu observando, ela também fazia questão de ensinar os filhos dela como cozinhar, como se virar no dia a dia, até porque quando ela ia para Maré, alguém tinha que Cuidar dos alguém outros. cuidar dos outros e fazer comida, aquela vivência toda, né? Então, o que ela mariscava servia tanto para vender, para subsistir, e também para vocês consumirem. Também para a gente se alimentar. Ela vendia, ela ia para Maré a primeira vez, como ela ia 2 vezes ao dia. A primeira vez que ela ia, ela botava para os meus irmãos mais velhos, que era João e Maria, vender. E aí, quando meus irmãos iam vender, ela ia de novo para poder pegar, para poder voltar para aquele que ela trazia, era o que a gente ia se alimentar. Imagine a labuta que é, né? Quem não sabe o que é o ofício de uma marisqueira, gente, é muito comum. A gente ainda vê muito aqui na região do subúrbio, né? Ferroviário. Eu lembro que a gente fez uma matéria lá num outro programa que a gente tinha, Marcelão tá balançando a cabeça lembrando, falando da história do trem ali do subúrbio. E a gente visitou as marisqueiras e lá falando como mudou essa questão toda climática, como não encontra mais com tanta facilidade os mariscos como encontrava antes. Na época, quando há uns anos atrás, eu lembro que ela ia pegar o mirim. Eu não sei nem se vocês conhecem o mirim. O que hoje seria em o mirim? dia, mirim é um peixe comprido, que não cresce muito, que esse que era o carro-chefe de lá de casa. Ela pegava o mirim na lama, na realidade, não era nem na lama. Eu não conhecia. Pois é, quase ninguém conhece, porque na realidade... E comia ele fritinho? É frito, de moqueca. Ah, Maria, já quero conhecer o mirim. Já tô... Eu E não sei não tem mais? se você vai conseguir, viu? Porque mirim, acho que sumiu, na realidade, de uns anos para cá, extinto. Acho que de tanto o pessoal... Acho que alguma coisa botou no mar que Desequilíbrio, né? Desequilíbrio. A poluição toda, como impacta, né? Impacta na vida, impacta na cultura. E você, Carol, como é que foi esse encontro com o vinho? De onde é que vem essa relação? Eu não vim de uma família que já consumia vinho. Apesar de você ter falado algo assim que eu acho que faz parte de todas as mesas de Salvador e da Bahia, né? Essa questão da Semana Santa, de estar ali peixe, estar ali muqueca e mesmo assim estar ali um vinho tinto. Sim. Né? E isso é muito interessante porque isso está em todas as casas, mas não faz muito sentido o vinho tinto com peixe, o vinho tinto com muqueca, né? O que faria sentido seria um vinho branco, mas eu vejo muito isso como uma questão também de como fomos colonizados, né? Os portugueses trouxeram aí o vinho tinto para a gente e a gente entendeu o que era isso. Então, a partir de um certo momento da minha vida, eu começo a me interessar por vinho, começo a estudar vinho, a partir também da minha experiência corporativa, que eu trabalhava antes, dos acessos que eu tive, né, como pessoa preta, veio muito do mundo corporativo que eu trabalhei. Eu já fui executiva em multinacionais, então, assim, isso me aproximou do mundo do vinho. Não é fácil para uma pessoa preta ter um acesso direto aí ao mundo do vinho, uma coisa natural. Mulher minha família... e preta. Pois é. Entra duas características aí Exatamente. que em nossa sociedade a gente luta para enfrentar e para vencer essas barreiras. Exatamente. E a partir desse momento eu fui conhecendo o vinho, fui gostando do vinho e me apaixonei. A ponto de, em determinado momento da minha vida, eu falar, eu vou fazer essa transição de carreira. Os cursos que eu tomava antes acabaram me impulsionando para agora me especializar e mudar. A partir daquele momento eu decidi ser uma sommelier de vinhos, me dedicar a isso. É um estudo que não acaba nunca, é muita coisa, né? Então foi esse o início da minha caminhada, foi por aí o início da minha caminhada no mundo dos vinhos.
Que delícia saber que tem esse polo aqui em Salvador, né? Tem uma mulher protagonizando isso aqui. A gente vai conversar mais sobre esse assunto, porque é muito interessante. Eu gosto de vinho e não sei tomar, sou péssima em escolher. Tô aqui pra te ajudar. Mas quero. Ela começou a falar, olha, o vinho tinto não combina muito com peixe. Eu falei assim, gente, passei uma vida errando, mas vou aprender. Agora vamos lá, dona Marlene, eu quero saber, o Tonha Preta, ele é uma homenagem à sua mãe, né? Conta um pouquinho dessa história, de onde é que surgiu a ideia de criar um bar, um restaurante, que hoje é esse fenômeno todo aqui em Salvador? A ideia do Tonha Preta surgiu porque eu queria fazer homenagem à minha mãe, ela em vida. Aí eu e a Jéssica foi um dia almoçar, né? Aí quando chegou lá, eu não me senti acolhida no lugar. Também não gostei da qualidade da comida. E eu comentando com a minha filha, ela fez, minha mãe, a senhora sabe cozinhar, a senhora poderia abrir um restaurante. Fiquei pensando, né, como eu era técnica de enfermagem. Aí, na mesma hora, a gente resolveu, né, procurar um lugar, aí resolveu tudo ali no calor da emoção, como diz o outro. E eu dizia que queria fazer um nome Tonha Preta, para fazer homenagem à minha mãe em vida. Aí fomos buscar, como a gente viu no Rio Vermelho, que não tinha um lugar assim que tivesse samba. Minha filha sempre que chegava em casa comentava, minha mãe, eu gosto do Rio Vermelho, é um lugar turístico, mas falta alguma coisa. Um samba, igual o samba que minha avó sempre comentava, que ela gostava, que ela e minha mãe faziam tudo. Era marisqueira, cuidava dos filhos, cuidava de tudo durante a semana, mas o dia de domingo dela tinha que ter o samba dela. É das minhas. É. De domingo ela largava tudo, ela poderia estar cansada como tivesse. Aí ela ia fazer uma jornada, como jornada é tipo um samba que sai nas casas dos conhecidos, assim, para arrecadar dinheiro. Ai, que interessante, vai passando de casa em casa. Para a festa de São Roque. Sim. Aí ela fazia, aí deu Ave Maria, ela ia naquelas casas, sambava, não sei como é que ela aguentava no outro dia ir para Maré de novo, viu? Ah, mas porque o samba revigora, gente. Revigora. O samba revigora, é aquele momento que ela trazia energia de volta para mais uma semana de batalha. Para poder, ela se refazia na realidade no samba. Aí eu falou assim, olha, minha mãe gostava de cozinhar e gostava de samba. Aí eu falei, vou juntar o útil ao agradável. Vou abrir um bar e restaurante que sirva o sabor da comida dela, né? Que eu ia fazer. E também que tivesse um samba que representasse a ela também nesse samba, né? Que ela gostava. Aí juntou as duas coisas e surgiu o Tonha Preta. Ou seja, não tinha como dar errado, gente. Comida boa, atendimento bom, energia positivíssima, ancestralidade e samba. Porque quem não gosta de samba, meu amor, bom sujeito não é, já dizia o samba. Então, isso é uma coisa, você chegar num lugar, passei bem acolhida. Ave Maria, para mim isso aí é tudo que eu sentia. A falta de descer num lugar, o lugar era maravilhoso, mas faltava alguma coisa. Eu sentia que faltava alguma coisa, então... E você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu acho que toda a ideia nova termina partindo de alguma insatisfação. Então, você falou, olha, eu fui no lugar, não me senti acolhida. Não. E a comida ainda era ruim. Então, tipo assim, primeiro, a falta de acolhimento é terrível. Nós somos a cidade mais negra fora da África e é inadmissível que tenhamos locais que as pessoas pretas não sejam bem acolhidas. Bem acolhida. Então, esse pertencimento, esse acolhimento é o que todos encontram quando chega no Tonha Preta. Com certeza. E essa é a marca. Porque é um frisson, é um lugar de gente alegre. Sua mãe ficou muito feliz, né? Porque realmente conseguiu traduzir toda essa felicidade, tudo que ela... Toda a felicidade, o que ela gostaria, o que ela era, eu representei num bar. Tá vendo? Ainda contei a história dela. Sai né, vinho lá, me deu a ideia aqui agora. Posso te falar uma coisa? Eu tô até com vergonha de dizer o vinho que sai lá depois de te conhecer. Você me dá aquelas dicas. Eu prefiro nem comentar essa parte. Mas ó, quem sabe a gente fazer essa conexão. Fazer essa collab. E a gente já vai, ó. Exato. E eu vou chegar lá sambando, porque eu também sou da cervejinha, tá? Mas eu também sou total flex. A gente começa com a cervejinha, depois vai pra um vinho, vai ser uma coisa assim. Minha gente, eu não saio daí não, vai ser um intervalo rapidinho, o programa está uma delícia, eu sei que você não queria aqui, mas tem que dar, é rápido. A gente já volta logo. Ponto a ponto mulher volta já já, sai daí não.
Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema pertencimento, ancestralidade, vinho e cozinha afetiva. Gente, olha, tá uma delícia esse programa com essas mulheres aqui maravilhosas. E eu quero perguntar um pouquinho pra você, Carol. Você foi uma das criadoras do Afrotinto Vinocast. O que é esse projeto? Tá, esse projeto eu fiz em parceria com Ravena Sena Maia, que é uma doutora, na verdade, em comunicação. E esse projeto, ele veio para retratar o universo do vinho através do meu olhar mesmo, de uma mulher preta, de Salvador, baiana, sommelier de vinhos. Então, o Afrotinto, ele vem para falar de tudo que está ali ao redor do vinho, né? Prazer, falar de amizade, experiências e falar também de autorização, tá? Autorização que é a gente, pessoas pretas, estarem autorizadas a beber, gostar de vinhos. Também eu vejo o Afrotinto como um caminho para inspirar outras pessoas que têm a vontade de trabalhar com vinho, que têm essa curiosidade, vontade mesmo, paixão por vinho, mas que não se sentem capazes de ocupar esses lugares. Eu digo que somos capazes. Eu digo que a minha presença no mundo do vinho é apenas a abertura de uma porta, assim como outras mulheres que vieram antes de mim, porque essa presença das pessoas pretas, de mulheres pretas nesse mundo, que ainda é muito hegemônico, né? O mundo do vinho. E ainda é muito masculinizado. Muito masculino. Quando eu falo hegemônico, é hegemônico masculino e branco, né? Mas, assim, é tornar essa presença, a nossa presença, inevitável. Sim. É inevitável que a gente ocupe esse lugar. Perfeito. Então, o Afrotinto também veio como uma inspiração para outras pessoas. E ele é um videocast. Sim. Não é isso? Então as pessoas podem ter acesso como a ele? Tá nas suas redes sociais? Está nas minhas redes sociais, está no Instagram. A gente gravou só uma temporada. A gente deu uma pausa, acabei sendo engolida aí por outros projetos. Mas a gente está numa fase de captação para poder ter uma segunda temporada e ampliar ainda mais o debate através das lentes da afrodiáspora. Maravilha. E nós estamos ansiosos já, querendo essa segunda temporada. Dona Marlene, vamos falar de novo um pouco mais sobre o Tonha Preta. Como foi que a senhora percebeu, assim, que ele... Tem quanto tempo que tá... Tonha Preta completou 2 anos. 2 anos. Agora em novembro. Quando começou ali como restaurante e tal, aí de repente foi pegando. Quando foi que vocês perceberam que você, olha, nossa, o lugar pegou? Não é mais só um restaurante, mas é um lugar, assim, de encontro, de pertencimento, da gente reafirmar a nossa cultura negra. Quando pegou mesmo, mas foi uns 5 meses após Rápido até para um empreendimento novo, né? Foi. 5 meses já começou, quando a gente começou a colocar o samba, que o samba quando começou logo era aquela coisa meio tímida. Daqui a pouco foi crescendo, tomou uma proporção que o pessoal já ficava no ambiente, já não acabava, já ficava todo mundo na rua. Isso é então, bom, porque a pessoa passa, olha, você tá ali, o frevo tá bom, vou para lá. Aí já ficava na rua, aquela coisa assim de... Teve um momento que eu disse assim, Jéssica, o que é que a gente vai fazer? Não cabe mais gente aqui dentro. Aí o pessoal começou a ir para a rua, só que ir para a rua fica um pouquinho complicado, né? Aí o pessoal começou a reclamar que o espaço estava pequeno, como realmente o nosso espaço não é aquela coisa grande. Mas não é grande, mas quando você chegar lá, o bom é que você sente, sabe? Aquela coisa apertadinha, aquele aconchego. Sabe o que você faz? Chegue mais cedo. Eu não tô pra isso uma hora dessa. Se programe. Ah, bom. Agora pronto, veja só. Se tá cheio que tá bom. Gente, isso é fato. Chegou numa cidade nova que você não conhece, passa numa rua de vários restaurantes. O restaurante que tá vazio, não entre. A comida não é boa. É que nem vai no self-service. Tá vendo uma torta fechada, não pegue ela. Tem algo de errado. Agora aquela que falta um pouquinho. É que o negócio Pode é bom. pegar com o negócio. Com certeza.
Carol, vamos lá para outros projetos. A gente já viu que você é elétrica, assim como Dona Marlene também, que não para, que tá aqui, tá ali. E você também foi uma das criadoras do Terroir de Vinhos. Sim. O que também foi esse projeto, o que é. E vem aqui, que eu também já soube do outro projeto, que é o Terroir Itinerante. Sim. Então, um originou o outro, não tem nada a ver. Conta um pouquinho pra gente. Tem tudo a ver. Um tem tudo a ver com o outro. É uma transição de um para o outro. O Terroir Bar de Vinhos, ele nasceu de um grande desejo meu e de minha ex-sócia na época, a Juliana, de criar um espaço em Salvador de vinhos. Isso foi o quê? Há 6 anos atrás, né? Que fosse, como eu posso dizer, acolhedor para as diversas tribos, todo tipo de pessoa, que pudesse se sentir ali acolhido e sentir encorajado a beber vinho, porque, gente, o vinho, existe uma lenda tão grande sobre o vinho ser algo de classe, né? Que muita gente não se autoriza a beber. Carol, eu vou te interromper só um segundo pra você me dizer uma coisa. Sim. Se cheira a rolha, eu acho tão feio. É uma babaquice, né? A rolha... Não tem que cheirar a rolha, não, né? Vamos lá. Tecnicamente, você deve cheirar a rolha para saber. Aquilo ali só serve. Não é para você saber se o vinho tá bom. É para você saber se o vinho tem defeito. E quase ninguém consegue entender qual é o cheiro que tá na rolha que significa ter o defeito. Pois é, meu amor. Se chama bouchon, se o vinho tá bouchonné. Então, assim, quase ninguém sabe o que é, identificar na rolha esse pra defeito. Mim mesmo não vai dar certo, não. Então, é algo que poderia não ter essa etapa no serviço do vinho. Mas existe para isso, tem um motivo. Tá. Tem um motivo. Pronto. Tem um motivo. Mas voltando aí da Terroir, né? A Terroir foi um sonho, porque, assim, Salvador não é uma cidade culturalmente de vinho, né? Sim. Então, a gente quis ainda inovar mais. Além de abrir um bar de vinhos sustentáveis, orgânicos, naturais, vinhos... Olha que incrível. Vinhos ecológicos, que a gente chama, né? E também eu trazia uma curadoria que mudava a cada 15 dias. Então, era o único bar de Salvador, restaurante especializado em vinho, que cada vez que você ia, você encontrava rótulos novos, diferentes. Minha curadoria, eu trazia vinhos da Geórgia, do Líbano, de diversos países que não costumam chegar aqui na cena do vinho em Salvador. Então, assim, foi algo muito inovador, algo que trouxe o interesse para o nosso bar, mas também foi muito difícil por isso, porque empreender em Salvador, na gastronomia, já é muito difícil. E empreender colocando uma nova cultura, que a cidade ainda não está ali pronta para absorver. Exatamente. Então, assim... Funcionava em que bairro? Também no Rio Vermelho, na Rua Fonte do Boi. Na Rua Fonte do Boi, pertinho da Penha Preta. Para quem não é de Salvador, não conhece, o Rio Vermelho é um dos bairros mais boêmios de Salvador, que tem essa cultura pulsante e vale a pena ir no Rio Vermelho. Vale muito, gente, vale muito. E assim, lá na Terroir a gente realizava, além de ter ali as noites, né, de vinhos e as nossas comidas, eu dava cursos, degustações, experiências com vinho. A gente também fazia muitos eventos, a gente tinha uma noite preta, que era a noite de black music também, que chegava muita gente maravilhosa. Fazia muito evento bonito que chamava mesmo o público, né? Mas a gente precisou fechar aí durante aí quase 6 anos de vida, como eu falei no início, empreender em Salvador como mulher preta é muito difícil. Uma falta de apoio também muito grande e foi muito difícil. Ao mesmo tempo que foi maravilhoso para mim, formou a profissional que eu sou hoje, também posso dizer que me adoeceu, né? Toda essa dificuldade, toda essa labuta diária para que algo tão diferente, né, que não é da nossa cultura, desse certo. Então, precisei fechar a Terroir e, em paralelo, já criei a Terroir Itinerante. Tá vendo? Que foi o que Porque a você pessoa perguntou. é assim, meu amor. Não para. Foi assim, resolvi fechar. Caiu, levantou. Puf. Caiu, levantou.
E é algo que eu costumo dizer, a gente não tem tempo mais para não se movimentar, né? A gente precisa se erguer quantas vezes forem necessárias, se reerguer. E a Terroir Itinerante foi isso. Foi tirar tudo aquilo que a gente fazia dentro do nosso espaço físico e levar para o mundo, né? Hoje eu realizo os cursos, as degustações, as experiências sensoriais nos principais restaurantes da cidade, né? Levando sempre, cada vez, a um lugar diferente. E é isso, aproximando também pessoas que antes não iam no Terroir, eu alcanço elas de outras formas, em outros lugares. Então, assim nasceu a Terroir Itinerante. E aí, nessa passagem do Terroir Itinerante, pode ir lá no Tonha Preta, quem sabe um belo dia. Meu sonho, Marlene, Tá é fazer uma degustação de vinhos com comidas de Dendê. Ah, minha filha, olha, então o casamento perfeito. O casamento perfeito. Olha, tô dizendo tá que esse ponto a ponto mulher conecta mulheres, meu filho. Ah, coisa de louco isso aqui. Gente, olha só, você sabe o que é cozinha afetiva? Cozinha afetiva é aquela que resgata memórias e sentimentos de conforto através da comida. Geralmente com pratos caseiros e simples que remetem à infância, à família ou momentos marcantes. Ela se baseia em uma conexão emocional que traz bem-estar e aconchego, não se limitando a um tipo específico de culinária, mas sim a um sentimento que o prato desperta em cada pessoa. Dona Marlene, por que vocês trouxeram essa ideia de uma cozinha afetiva para o empreendimento de vocês? Foi essa vontade de a pessoa se sentir em casa, de trazer mais do que apenas se satisfazer com um bom prato? Com certeza, porque a gente queria ter essa memória afetiva, porque às vezes as pessoas chegam lá, aí pedem um prato. Aí quando tá degustando, aí lembra da avó, lembra da casa da mãe, lembra como era. Aí, às vezes eu tô na cozinha, tô lá, então o pessoal manda chamar para me agradecer. Eu tive uma memória agora, voltei ao tempo. Eu já teve cliente lá que chega chorou. E isso é uma satisfação. Eu não sei quem chorar mais, ela ou eu. Já vem chorando da cozinha. Foi, de emoção, juro, porque assim, por saber que essa proposta que a gente teve de fazer essa memória afetiva, que realmente as pessoas se identificam, entendeu? Às vezes, pô, me lembrei da casa de minha avó, eu lembro que eu ia para a casa de minha avó quando era não sei o quê, e ficava conta a história também. Aí aquilo ali não precisa nem nada, isso aí é satisfação. Isso aí é o prazer. Eu acho que o prazer que a gente tem da pessoa que cozinha, da cozinheira, é saber que a pessoa, além de gostar da comida, ainda teve ainda, né, um resgate da sua... É o compartilhar amor. Compartilhar amor. Né? A pessoa cozinha com amor, deposita amor ali e a pessoa sente e recebe. Não é uma comida que tá ali que ela foi feita mecanicamente, industrial. Qual é o carro-chefe, o prato carro-chefe lá do Tonha Preta? O prato carro-chefe lá é o amostradinho. Ah, e o que é o amostradinho, gente? Que a gente conhece muito escondidinho, né? Aí agora tem o amostradinho. O amostradinho, por si só, ele já é amostrado. É uma mistura de pirão de aipim com carne do sol, carne de fumeiro, queijo coalho, camarão e banana da Gente, terra. que inusitado. Eu tava esperando, aí você deve ser mais pro sertão, assim, de repente ela jogou um camarão na história. Que delícia. Camarão, Uma receita também de sua mãe? Não, essa aí já é sua. Essa daí foi receita minha. A receita de Tonha Preta lá é a moqueca de camarão, moqueca de banana da terra com camarão, peixe. E qual é o ingrediente que não pode faltar nessas moquecas, que é característico? A minha mãe sempre usava isso, aqui a gente não deixa faltar. Que não pode faltar o leite de coco, que é tradicional, e o coentro da Índia, né? Esse coentro da Índia que eu acho que dá o paladar dá diferenciado. Todo o paladar, porque na realidade, quando eu era menor, né, que eu não cresci muito, estamos eu iguais. nem conhecia o coentro de hoje, que é o coentro da Índia, que minha mãe plantava no fundo do quintal, que a gente ia lá tudo fresquinho. É por isso que não tinha como dar errado, gente, a comida. Tudo fresco na hora. Tinha uma horta que a gente não sabia nem o que era horta, plantava porque não tinha dinheiro, na realidade, para comprar nos outros lugares. E o coentro da Índia sempre vinha. A mãe não fazia moqueca se não tivesse o coentro da Índia. Aí tinha que ter, que aquilo ali era que dava todo o molho da Bahia diferenciado.
e que encanta todo mundo. Gente, que delícia. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo mais uma vez, mas a gente volta, que eu sei que tá uma delícia. Vocês estão amando descobrir aí várias histórias sobre cozinha afetiva, sobre vinho, que talvez você nem sabia. É um rápido intervalo. Dá tempo de pegar uma aguinha rapidinho. Ponto a ponto, mulher, volta já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher. Gente, olha só. Algumas curiosidades sobre o vinho contam que ele surgiu por acaso. Foi uvas que fermentaram sem uma intenção humana. Outra curiosidade é que o vinho surgiu antes da escrita, lá na pré-história, entre 7.000 e 5.000 anos antes de Cristo. E os egípcios foram os primeiros a registrar a produção e o consumo de vinhos. E aí, quando eu estava pesquisando, Carol, eu fui lá e pá, vi que você fez na sua coluna, lá no portal Muito Gourmet, uma reflexão. Na história do vinho, a África vem antes da Europa. Fala um pouco sobre isso. Por que que existe, a gente vê em vários outros aspectos, essa tentativa absurda de apagamento da cultura africana? Nem eu entendo. Aliás, entendo, né? Afinal de contas, a vida nos ensinou a perceber esse apagamento no dia a dia, né? A história do vinho é muito, muito anterior à Europa, realmente. E eu costumo dizer que o que eu escrevi ontem não foi sobre tirar a importância que a Europa tem no mundo do vinho, mas deixar claro, trazer à luz que Geórgia, Síria, Líbano, África já produzia vinho muito antes, como eu falei no texto, da Europa estar informando suas aldeias, entende? Assim, foi algo muito anterior. Então, assim, a questão do vinho em Kemet, por exemplo, é algo muito pouco dito. Eu escrevi essa coluna porque em vários cursos que eu tomei sobre vinho, e tomo, né, estudo muito, faço muitos cursos, a gente ouve falar de tudo, menos sobre isso, sabe? E isso me gera uma inquietação. Uma inquietação e muito até indignação, grande. Né? Indignação. Então, assim, Kemet, o Antigo Egito, ele foi pioneiro na vinificação, né, no processo de fazer vinho. Então, como você citou aí, existem aí livros, existem estudos arqueológicos que falam claramente do quanto o processo de vinificação era profissional, muito antecipado para a sua época naquela região. E a gente não ouve isso, né? Sueli Carneiro e tantos outros filósofos, pensadores pretos chamam isso de epistemicídio, né? Que é o apagamento do saber de um povo. E, gente, quando eu trago isso para essa coluna, quando eu trago isso nos meus cursos, eu sempre tento, quando eu falo de história de vinho, eu trago esse ponto, porque eu não ouço esse ponto, esse viés em outros lugares, e eu trago para trazer à luz essa informação, para que a gente saiba que o vinho é plural, que o vinho é território e que ele não pode ser apagado, a história não pode ser apagada. E essa história não pode ser apagada, né? Então, assim, Kemet, ela teve ela está entre os principais, entre os primeiros a vinificarem vinhos com qualidade. Já se fazia vinho branco, rosé e tinto naquela época. Coisa que só muito depois foi chegar em outros países, esse processo de vinificação. Lá, evidências arqueológicas já... Eu acho que é impressionante a contribuição do Egito para a humanidade, né? E eu acho também o mais impressionante ainda que as pessoas querem tirar o Egito da África. É uma coisa tão absurda que você vê que é esse pacto da branquitude, querendo desmerecer cada vez mais a cultura, que é uma cultura que é o berço e a base de toda uma civilização e que precisa ser lembrada e mantida viva para poder a gente trazer esse pertencimento e esse orgulho que nós trazemos enquanto brasileiros desse sangue africano. Sim, né? sim.
Então, é exatamente isso, né? Eu trago esse pensamento sempre para tudo que eu faço, para que essa memória fique viva, para que as pessoas saibam, porque a maioria não sabe, né? Então, assim, é importante que esse espaço seja devolvido para a África. Perfeito. Esse espaço de início, ele seja devolvido para quem fez. Realmente. Para o quem correto. realmente fez. Dona Marlene, o conhecimento ancestral ele é transmitido de geração em geração, né? E foi assim que foi acontecendo na sua família também, foi se cumprindo assim. Fala um pouquinho, que ela está aqui atrás dos bastidores ali das câmeras, mas fala um pouquinho da Jéssica. A Jéssica é a neta da Dona Tonha, a sua filha. minha filha. E aí ela segue, você já contou aqui que vocês juntas pensaram, então tem essa transmissão aí de saberes dentro da sua família de geração para geração. Tem. O sabor da comida já veio de minha avó, né? Maria Laurentina, que faleceu no ano passado com 109 anos. Nossa Senhora! Aí que ela passou para minha mãe, Antônia da Conceição, que passou para mim, que eu estou passando para a Jéssica com jeito. Ela não tem tempo, mas de vez em quando eu dou um puxãozinho nela para Jéssica poder. é dentista, né? Jéssica é dentista e está fazendo medicina. Aí Olha, a gente fantástico. sempre está empurrando, a gente tem que ter, né? Aí, para não depender de ninguém, ela sempre vai para a cozinha e ela fica me olhando. Minha mãe, bota o que aqui? Se um dia a senhora não estiver aqui, se a senhora viajar, aí eu sempre estou dando uns toquezinhos. E tem o João, né? O João Felipe, que é meu neto, que eu espero que ela passe também esse legado da comida, né, para ele mesmo ele sendo um homem, no caso, ele vai ter que também fazer lá na Claro, cozinha. sim. E de poder ele crescer mais, que ele só tem 1 ano e 8 meses, que ele crescer mais, ele vai ficar na cozinha com a avó, observando, olhando. Calma, que foi dona assim. Marlene. O menino tem 1 ano e 8 meses, ela já quer que ele tá... Minha avó, tô aqui mexendo na panela. Mas eu acho que é bacana trazer isso. Que não existe essa questão do que é para homem e do que é para mulher. Não. Né? E temos chefes fantásticos, homens, e tá nesse ambiente também, o ambiente do cuidado, o ambiente do servir ao outro, e isso é maravilhoso. E quando a senhora coloca ali, a Jéssica é dentista e está estudando medicina, porque sim, precisamos cada vez mais de mulheres e mulheres pretas nesses espaços, certeza. que são espaços legítimos, Também. que tem que estar. E como inspiram outras mulheres? Com certeza, quem olha hoje para a senhora, assim, dona de um empreendimento que pulsa toda essa vida, deve assim, nossa, se ela conseguiu, então eu também posso conseguir. Mas é isso que eu queria passar e quero passar para as pessoas. Qualquer uma da gente pode conseguir, entendeu? É só pensar, se te der um limão, não faça cara feia, não, faça uma garapinha e tome com bastante açúcar, que a gente transforma na limonada. Jogue uma avó de casinha. Uma cachaça. Né? Tá por ali mesmo, com limão. Entendeu? E forma que a gente, assim, o pessoal está acostumado, as mulheres negras, sempre servir alguém. Eu já falei isso antes. Mas, na realidade, a gente quer ser servida também, entendeu? Lógico. Então, eu espero abrir porta que as pessoas vejam que não todo mundo pode conseguir. O lugar da gente é o lugar que a gente quer, não é o lugar que as pessoas querem que a gente gostaria de estar, entendeu? Certíssima, certíssima. Carol, quais são os desafios para uma mulher negra se consolidar como sommelier aqui em Salvador, né, nessa cena aqui, e ser respeitada também nesse mundo do vinho? Eu costumo dizer assim que é um processo, tá? É um processo porque envolve, primeiramente, um estudo que não é barato. Uma formação em sommelieria, ela é uma formação lenta, gradual, de um valor alto, além de terem aí os obstáculos do próprio estudo, né? Encontrar portas abertas para você entrar. Geralmente, você tem que abrir essa porta com muito esforço. Com muito esforço. Quase meteu o pé na porta. Exato, exato. Eu comecei abrindo o meu próprio lugar, né? Abrindo o meu próprio espaço de vinho. Então, foi ali que eu comecei a fazer o meu nome, a construir
o meu conhecimento, a minha autoridade, a ser conhecida. Então, assim, eu indico para quem quer começar, para quem quer aí trilhar esse caminho, primeiro, se inspire em outras mulheres que vieram antes, outras mulheres aqui em Salvador vieram antes de mim, que me inspiraram muito. Eu hoje sei que sou uma dessas mulheres que inspiro outras, porque o meu trabalho, ele passa sobre isso, sobre fazer com que a gente acredite, porque tem que acreditar, que é possível a gente ocupar esse espaço, né? Então, assim, é estudo, é trabalho, é conexão, fazer muitas conexões, estar aí o tempo todo se reinventando, trazendo novidades e se tornando presente no imaginário das pessoas. Porque eu volto a dizer, né? O caminho do vinho ainda é muito hegemônico, ainda é muito masculino, branco, mas a própria história de Kemet, a própria história do Egito, de África, mostra que a gente precisa tornar esse lugar, além de inevitável, porque fazemos parte dessa história do vinho. O vinho é sobre território, né? Então a gente precisa deixar isso bem claro. E se o vinho é sobre esse território, a gente está dentro desse território. Então a gente tem que estar nos lugares, né? Eu acho que é muito sobre isso. Maravilha. Gente, identidade e resistência. A valorização dos saberes fortalece a identidade étnico-racial e a autoestima de indivíduos e comunidades negras. O exemplo arrasta a representatividade, ela inspira. Eu quero saber de você, dona Marlene. Você falou que a sua vontade e missão é que outras pessoas se inspirem. Já teve alguma situação concreta, assim, de uma pessoa que chegou até você e falou assim, olha, depois que você fez isso, eu também vou seguir esse passo, tal? Já chegou alguma história, assim, para você? História, assim não, mas as pessoas me verem na rua, às vezes comentam, poxa, eu gostaria de ter essa força que você tem, essa coragem, né? Aí eu digo, não, se eu conseguir, você também consegue, porque as pessoas às vezes falam assim, porque quem me conhece mesmo sabe que eu larguei um emprego de que eu tinha 11 anos trabalhando no hospital, que eu era técnica de enfermagem, e larguei, cheguei lá num dia, eu só cumpri o aviso e saí, larguei tudo, os tempos de serviço e fui abrir esse empreendimento. Me joguei na realidade, né? Ou seja, tinha uma estabilidade, mas foi assim, não, eu quero mais da minha vida. Você entendeu? Aí eu me joguei, as pessoas, muitas colegas minha amiga se admiram, devem assim, eu gostaria de ter essa coragem. Mas eu digo, menina, você consegue, eu consegui, você também pode fazer isso. Eu lembro que a gente falou uma frase aqui uma vez no programa que é uma verdade. Existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não sabem a força que têm. Então tá ali dentro, bota pra fora, mulher. Né? Qual foi o maior desafio, dona Marlene, até aqui, até este momento, no empreendimento que vocês estão? Qual foi o maior desafio, assim, que a senhora acha que enfrentou? O maior desafio é a falta de apoio, entendeu? É a falta de... Não sei nem como... de incentivo. Às vezes as pessoas chegam lá e perguntam, Tonha Preta, aí fica assim, olhando. Quando eu saio, às vezes não sabe nem quem é a dona. Aí, quando eu saio, olha assim, toma um susto por eu ser a dona do Tonha Preta, eu e minha filha Jéssica. É umas que eu não... É um preconceito ainda absurdo que as pessoas têm. Preconceito. Né? Mulher, negra e dona de bar de restaurante. Pois aceita, viu, mundo? Que vai ter cada vez mais e mais e mais. Mulher negra no vinho, mulher negra dona de bar mesmo, movimentando. Que é um lugar legítimo de vocês, da gente ocupar, né? Gente, a gente está caminhando aí para o finalzinho do programa, mas eu vou pedir que vocês deixem aqui uma mensagem, principalmente para as mulheres e mulheres pretas que estão nos assistindo aqui agora, para dar essa inspiração, essa despertar aqui dentro que elas podem, que elas conseguem. Eu vou começar com você, Carol, a sua mensagem. Eu quero dizer para todas as mulheres que estão nos assistindo, né, que a gente está aqui hoje falando sobre cultura, falando sobre empreendedorismo, né, feminino, preto. Eu quero dizer
que vençam, né, apesar de tudo, os nossos medos, os nossos receios, e busquem essa coragem para realmente adentrar os espaços e de uma forma que a gente se autorize e autorize o outro a ter essa mesma experiência, a ter essa mesma vivência, né? O que a gente não faz só para a gente está sendo observada, né? Então, assim, que o que Marlene aqui, que hoje a gente está aqui vivendo, alcance muitas de vocês e que vocês entendam que esse lugar é possível para todos nós, para todas nós, porque esse lugar é nosso, né? Então, assim, é com muito estudo, atravessando muitos obstáculos, mas é assim que a gente consegue ir além, é assim que a gente consegue escrever a nossa história e inspirar outras pessoas. Maravilha. Dona Marlene, o seu conselho para aquela mulher, principalmente a mulher preta, a mulher negra que está assistindo a gente aqui agora? Vocês conseguem. A gente vai com pouco, a gente transforma no muito, vai ter muito desafio, vai ter vários leões para você matar por dia, por hora, por minuto, mas você vai cair, vai tropeçar, levando, sacode a poeira e dá a volta por cima. Onde você quiser chegar, você vai conseguir. Basta ter força, coragem, determinação e a gente chega lá. E quando levantar, levante a dar sambando. Nossa, não com é? certeza! Desse jeito. Sambando e muito. Gente, o programa foi uma delícia. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. E espero tê-las em breve no próximo Ponto a Ponto Mulher. A que gente bom. que agradece. Muito obrigada, Agradeço, foi um obrigado. prazer. A vida é muito curta para não comer comida afetiva, não beber um bom vinho cheio de história e não respeitar a cor da pele alheia. Autor e autora desconhecidos. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.